E aí pessoal, meu nome é Henderson, eu sou estudante de astronomia aqui na UFRJ e eu sou também monitor de Física 1. E hoje eu vou fazer com vocês um problema envolvendo dinâmica rotacional, que envolve a colisão de uma partícula com uma barra. O problema é o seguinte, ó, você tem uma barra, que agora é um corpo extenso rígido, tá bom? Ela está inicialmente parada, está tudo em repouso, menos essa partículazinha pequenininha aqui. Então essa partículazinha M, ela está vindo para a direita, como vocês podem ver, com uma velocidade v0. E ela vai bater nessa extremidade aqui dessa barra em uma colisão inelástica. Então é aquele tipo de colisão que quando bate os dois corpos eles grudam e continuam indo juntos. Então o que vai acontecer é que essa bolinha vai bater aqui, vai grudar nessa barra e essa barra ela vai girar em torno desse ponto O. Esse ponto O aqui é muito importante a gente observar ele bem nesse exercício, porque a barra agora ela não está girando mais em torno do centro de massa, ela está girando em torno desse ponto O. Tá bom? Então o movimento que ela vai fazer vai ser um pêndulo, que você já conhece, mas em torno desse ponto aqui. Os dados que esse exercício ele nos dá são os seguintes. Ó. Você vai considerar como dados o seu mzinho, mzão, a aceleração gravitacional, a velocidade inicial daquela massinha e o comprimento da barra. Também é dado que o momento de inércia da barra, em relação ao centro de massa dela, vai ser igual a 1/12 de ml ao quadrado. A barra vai girar em torno do O, como eu já bem disse, e a colisão vai ser inelástica. Nessa primeira questão aqui, a primeira pergunta é o seguinte: qual que é o momento de inércia da barra em relação a esse ponto O? Quando você tem um momento de inércia em relação ao centro de massa, como está dizendo aqui, é como se a barra ela fosse girar em torno do centro de massa, mas esse aqui não é o caso. Ela não vai girar em torno do centro de massa, ela vai girar em torno do ponto O. Então a gente precisa calcular qual que é o momento de inércia em relação a O. Para fazer isso, existe um teorema que ajuda a gente bastante, chamado Teorema dos Eixos Paralelos. Ele se escreve assim, ó. O momento de inércia em relação a um ponto O qualquer vai ser igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa daquele objeto, mais a massa do objeto vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Então, essa distância entre os eixos aqui é essa distanciazinha que está marcada aqui como L sobre 4. É a distância desse eixo O imaginário e desse outro eixo aqui que passa pelo centro de massa. O que a gente vai considerar vai ser o O. Então, fazendo essa conta aqui, ó, o momento de inércia em relação ao ponto O vai ser o momento de inércia em relação ao centro de massa, que a gente já sabe, já é dado que é 1/12 de ml ao quadrado, mais a massa dessa barra, que é m, também é dada, e a distância entre os eixos é L sobre 4 ao quadrado. Quando você fizer essa conta aqui, ó, o novo momento de inércia em relação ao ponto O, vai dar 1/12 desse lado, ml ao quadrado, mais 1/16 ml ao quadrado. O resultado disso diz que o momento de inércia em relação ao ponto O vai dar 7/48 de ml ao quadrado. E essa é a resposta. Isso significa o quê? Fisicamente falando. Significa que 7/48 de ml ao quadrado é a dificuldade de rotação em relação a esse ponto O. Bem, na letra B desse exercício, a pergunta é a seguinte: qual então agora é o momento angular dessa partícula mzinha aqui, que a gente já tinha falado no começo, em relação ao ponto O? Bom, uma coisa que sempre confunde bastante nesse exercício é qual que é a posição da partículazinha m em relação ao ponto O. Posição de partícula você sempre tem que fazer com vetor. Então a posição de uma partícula vai desde o vetor, da origem O, é um vetor que aponta e vai até a partículazinha que está lá naquela posição. Então esse vetor eu desenhei mais ou menos assim, ó, é assim que você deve desenhar. E a velocidade da partícula é um vetor que aponta para a direita. Bem, como perguntou sobre o momento angular dessa partícula, a fórmula que me permite calcular o momento angular de partícula é essa aqui. O momento angular de uma partícula é igual ao vetor posição vetorial com o momento linear da partícula, que dá r vezes a massa vezes a velocidade. Então as duas coisas vetoriais aqui são o vetor posição e o vetor velocidade da partícula. Lembra também que para fazer um produto vetorial, você tem que pegar... Como é que eu faço o produto... essa massa é constante, ela pode sair da equação. Como é que eu faço o produto vetorial então entre r e v? A massa ela pode sair, você vai pegar o módulo do r vezes o módulo do v
vezes o seno do ângulo formado entre R e V. Tá bom? Então você tem que analisar em cada caso qual é o ângulo formado entre R e V. Sabendo disso aqui, como calcular o momento angular de uma partícula, então a gente pode decompor agora o vetor posição. Bem, esse mesmo vetor posição que eu tinha desenhado aqui, eu apenas decompus ele aqui em x e em y. Como você deve saber sobre vetor, você sabe que isso a gente pode fazer, eu não estou roubando em nada, está tudo tranquilo. Então eu decompus um vetor que aponta para a esquerda, que eu chamei de Rx, e um vetor que aponta para baixo, que eu chamei de Ry. Então nós vamos aplicar essa fórmula aqui nos dois eixos, primeiro em x e depois em y. Aplicando essa fórmula em x, olha bem que interessante. Você tem aqui o valor do vetor posição, a massa, como estava ali na fórmula anterior. Você tem a velocidade da partícula, tudo vindo dessa fórmula que eu já expliquei. E daí você multiplica pelo seno, e repare que eu coloquei seno de 180. Por quê? Porque o vetor posição na direção x, ó, ele aponta para a esquerda e a velocidade aponta para a direita. Então, vetor posição para lá, velocidade para cá, eles formam 180 graus entre si. Qual é o resultado disso? O resultado é que o seno de 180 vale zero. Então, o momento angular todo, essa fórmula toda, ela se cancela para esse vetor posição, o Rx. Isso resulta que você não tem momento angular causado por causa dessa componente aqui. E isso é muito interessante de se analisar. Já quando você vem para o eixo y, ó, eu vou agora usar esse vetor, que eu chamei de Ry, e vou multiplicar ele vetorialmente com a velocidade, usando essa mesma fórmula. Então vai ser o módulo do Ry, que é esse vetor vertical, vezes a massa, vezes a velocidade inicial da partícula, vezes agora o seno de 90. E o seno de 90, como a gente bem sabe, ele não dá zero, ele dá 1. Então tá bom, esse seno aqui não vai zerar essa equação dessa vez. Por que foi 90 graus aqui? Veja bem, o vetor posição em y ele aponta para baixo e o vetor velocidade aponta para a direita. Então, um vetor para baixo, um vetor para a direita, os dois formam 90 graus entre si. Por isso que esse 90 entrou aqui nesse seno. Então, o seno deu 1. Vamos terminar de substituir esses dados aqui. O valor do Ry, o tamanho desse vetor aqui, é L sobre 2 mais L sobre 4. E eu explico por quê. Olha bem aqui na barra. O valor y do vetor é essa componente daqui, ó. Então ela corresponde à metade da barra, que já está marcado aqui, mais esse pedacinho aqui, que é a distância entre os eixos. Então esse pedaço todo aqui, L sobre 4 mais L sobre 2. Por isso que eu botei essa soma. O Ry é tudo isso, tá bom? Presta bem atenção nesses detalhes. Também depois multiplicado pela massa, é a velocidade inicial da partícula e o resultado do seno. Quando você resolver essa conta aqui, você vai chegar à conclusão que o momento angular dessa partícula antes da conclusão é igual a 3/4 de mv0L. Isso responde à nossa letra B, que pergunta qual que é o momento angular antes da colisão. Já a letra C ela é uma questão um pouco mais teórica. Olha só o que ela pede. O que acontece com o momento angular dessa partícula, desse sistema, na verdade, né? Ele se conserva? E o que acontece com o momento linear? Ele se conserva por quê? Bom, é bem importante a gente lembrar as justificativas corretas. Quando que o momento angular ele vai se conservar? Ele só se conserva, e eu recomendo que você decore isso, se o somatório dos torques externos for igual a zero. Então você tem que olhar o seu sistema, analisar quais forças você tem ali e ver se o somatório dos torques ali, primeiro se ela gera um torque e se o somatório desses torques é zero ou não. Então as forças envolvidas aqui, ó, quando essa bolinha chegar e bater nessa ponta, são a força do pino, que é uma força externa. Porém essa força, é o pino, né? É o eixo de rotação. Então a força do pino, como ela está aplicada em cima do eixo de rotação, ela não gera torque. É só você lembrar da fórmula de torque, que diz que o torque de uma partícula é igual o raio, né, vezes a força. Então esse raio aqui é a distância do eixo de rotação até a força. Se essa distância for zero, como no caso do pino, então o torque vai ser zero. Então a força do pino não gera torque. Também você pode pensar nas forças internas desse problema. Quando essa bolinha bater aqui nessa barra, ela faz uma força na barra para a direita. E a barra responde fazendo uma força na bolinha para a esquerda. Então essas forças são para ação e reação. Quando você usa a regra da mão direita e faz essa multiplicação vetorial aqui do torque, veja só o que dá. A força que a bolinha faz na barra aponta para a direita. Então você faz R
vezes essa força. Dá o dedão para fora. E quando você olha para a força na bolinha, você faz a mesma coisa. R e joga para o lado da força na bolinha que está para a esquerda. Dá dedão para dentro do quadro. Então você tem dois torques, um para fora e um para dentro, e os dois se cancelam. Dá zero o somatório. Então, continua respeitando a lei de conservação do momento angular. Nem a força do pino é capaz de gerar torque, e os torques gerados por essas forças internas, eles somados, eles dão zero, e é por isso que o momento angular se conserva. Já o momento linear é uma coisa um pouco mais pegadinha. Ele não se conserva. E o motivo dele não se conservar também é o teorema dele. O momento linear ele só se conserva quando o somatório das forças externas é igual a zero. Nesse caso aqui, quando a bolinha bate, essa força aqui da batida são forças internas. Então elas não entram nessa análise. Mas esse pino aqui ele exerce uma força externa. Então, e ele não é uma força nula, né? É uma força que existe. Então, nesse caso aqui, o momento linear não se conserva, porque você tem a presença de uma força externa atuando, e então o somatório das forças externas é diferente de zero, tá bom? Então, presta muita atenção nesses exercícios, porque a força do pino é sempre uma força externa, não caia nessa pegadinha. E é assim que a gente consegue justificar essas conservações. Nesse exemplo típico e bem clássico, o momento angular se conserva, mas o momento linear, não. Bem, agora a letra D, a pergunta é a seguinte: qual que é a velocidade angular da barra mais a partícula imediatamente depois da colisão em relação ao ponto O? Então, como a gente já viu, o que vai acontecer é que essa partícula vai bater, a colisão é inelástica, vai grudar aqui, e essa barra ela vai começar a fazer um movimento de pêndulo com a bolinha grudada nela. Então, os dois vão se movimentar juntos, tá bom? Isso é o que vai acontecer logo depois da colisão. O objetivo aqui é a gente calcular a velocidade não quando ela já está lá em cima, mas quando a bolinha bate, assim, imagina um fio de cabelo depois que a bolinha já terminou a colisão dela. É realmente imediatamente depois da colisão, tá bom? O que a gente vai fazer? Para resolver esse exercício, na letra anterior, a letra C, a gente já chegou à conclusão que o momento angular se conserva. Então a gente vai usar aqui a conservação de momento angular e dizer que o momento angular antes da colisão é igual ao momento angular depois da colisão. É daqui que a gente vai sair com o nosso raciocínio. O momento angular antes da colisão é 3/4 de mv0L e a gente já conseguiu esse valor lá na letra B. Então é só colocar aqui, não tem problema. E o momento angular final, a fórmula que eu estou usando aqui é a fórmula I vezes ômega, que é o momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Tá bom? Sempre I vezes ômega. Por que eu resolvi usar essa fórmula e não a fórmula para partículas que vocês estão acostumados? Porque a gente está querendo justamente um ômega final. Essa aqui é incógnita. Então a gente vai isolar esse ômega aqui. Isolando esse ômega, a fórmula vai ficar dessa maneira e com esse momento de inércia total aqui embaixo. A única incógnita dessa fórmula agora é o momento de inércia. A gente precisa saber quanto vale isso no final. Mas como é que eu calculo momentos de inércia diferentes? Além dessa barra aqui ter que carregar, quando ela oscila, além dela ter que carregar o próprio peso dela, agora que a bolinha está grudada nela, ela tem que carregar a bolinha junto. Então isso acaba aumentando o momento de inércia em relação ao ponto O. Mas para descobrir o momento de inércia final, é bem fácil. É só você somar momentos de inércia. O que você tem que fazer é já pegar o momento de inércia da barra em relação ao O, que você já tinha, e somar com o momento de inércia de uma partícula em relação ao O. E isso é bem fácil de se conseguir. O momento de inércia de uma partícula, como vocês já devem ter visto na primeira parte dessa matéria, é igual a massa vezes a distância até o eixo ao quadrado. Então, se a bolinha está bem aqui nessa ponta, você só precisa da massinha dela e a distância dela até aqui em cima, até o ponto O, que é o eixo ao redor do qual essas duas coisas estão rodando. Então, para calcular o momento de inércia total, vai ser bem simples. O momento de inércia da barra em relação a O, mais o momento de inércia da massinha em relação a O. O momento de inércia da barra em relação a O, a gente também já tem, nós conseguimos o valor na letra A, só substituir aqui. E o momento de inércia dessa massinha em relação a O é a massinha vezes esse R, essa distância ao quadrado até o eixo. E a distância daqui de baixo até o eixo vale L sobre 2 mais L sobre 4, que dá 3/4 do comprimento total da barra, 3/4 de L. Só botar aqui dentro e levar ao quadrado.
Bom, fazendo essas continhas aqui, você vai chegar no resultado que o momento de inércia total vai valer o L ao quadrado vezes esse somatório de massa que está aqui dentro do parênteses. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse resultado aqui e substituir aqui dentro, ó, onde está o momento de inércia total, que eu deixei marcado aqui na fórmula, tá bom? Só não substituir aqui para não ficar muito bagunçado e não confundir o que a gente fez. Mas foi bem simples. Usei a conservação do momento angular, isolei a velocidade angular final, só precisava achar o momento de inércia total. Nós fizemos isso apenas somando, chegamos no resultado final e agora é só substituir ali e está tudo certo. É assim que se consegue o valor da velocidade angular dessa barra com a partícula.